Olá, seguidores da Saúde Próspera, aqui é o Dr. Ivan. E mais um vídeo, desta vez vou falar para vocês sobre sarcopenia. Por que sarcopenia, doutor? Bem, é um termo que muitas pessoas não conhecem, mas que é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo e para a qualidade de vida da pessoa ao longo da vida. Hoje, algumas pessoas costumam falar mais sobre a osteoporose ou a osteopenia, ou seja, um enfraquecimento na massa óssea, onde você tem uma dificuldade de calcificação. E já a sarcopenia, que seria uma diminuição, um enfraquecimento na massa muscular, ela não é muito falada diante de toda a sociedade, nem mesmo pelos médicos que acompanham a maioria dos pacientes que têm o problema da osteopenia ou osteoporose, né? Bem, por que ocorre, vamos assim dizer, a sarcopenia? E quais são os 5 sintomas, vamos assim dizer, que você tem quando você começa a desenvolver uma sarcopenia um pouco mais grave, ou seja, uma sarcopenia que já está influenciando e dificultando a sua vida diária? Bem, podemos citar entre os 5 fatores ou os 5 sintomas de uma sarcopenia a diminuição da massa muscular, né? A diminuição da massa muscular, onde você vai ter uma perda da força, e isso é o primeiro sintoma que você vai sentir. Eu particularmente costumo até falar para alguns conhecidos que eu comecei a sentir isso já a partir dos 30 anos de idade. Hoje, se você for procurar a grande maioria dos médicos, eles falam que a pessoa começa a diminuir a partir dos 50, 60 anos. Eu discordo um pouco, porque eu comecei a sentir que havia uma diferença, uma diminuição na força, uma diminuição do desempenho muscular a partir dos meus 30 anos. Mas isso eu pude observar que está sempre relacionado ao quê? Aos hábitos alimentares, a falta da atividade física, que era uma coisa que eu vinha fazendo de maneira exagerada já a partir dos 30 anos. Mas você observar, então foi com 30 anos que você começou? Não. 30 anos eu comecei a sentir. Mas isso é um reflexo, vamos assim dizer, do que já está ocorrendo alguns anos atrás, né? Não é que dos 30 anos eu comecei a sentir aquilo do nada, não. Se você for observar, até completar os meus 30 anos, alimentação inadequada, sono inadequado, falta de atividade física, isso tudo acaba refletindo numa diminuição da força muscular. Esse é o primeiro sintoma que você sente. Depois, quando você já está com uma diminuição da massa muscular, com uma diminuição da força, você começa a ter o segundo sintoma, que é o quê? É o desequilíbrio, né? A pessoa começa a se sentir mais segura para andar, qualquer buraco que tenha, ou às vezes um solo ou um chão irregular acaba atrapalhando de você fazer uma marcha perfeita, e seria então, começa, né, esse desequilíbrio a ser o segundo sintoma que você começa a sentir devido a essa dificuldade na formação da massa muscular. O terceiro que eu posso observar e falar para vocês seria o quê? A queda, ou seja, você perde a massa primeiro, o segundo, desequilíbrio, a terceira seria a queda, você começa a apresentar bastante queda, o indivíduo com mais idade começa a cair, e por sua vez vem o quarto sintoma diante de tudo isso. E qual seria o quarto sintoma, doutor? Bem, aí seriam as fraturas. Bem, junto com as fraturas você começa a ter vários outros problemas, né? A pessoa já está associada de repente a alguma doença como pressão alta, diabetes, e isso acaba aumentando o que? A comorbidade. O que é a comorbidade? Bem, a comorbidade é um fator que já está favorecendo você a desenvolver alguma doença associada e evoluir com o óbito, né? A comorbidade é quando você já tem mais chance de ter uma morte. E isso tudo é a associação de vários fatores. O quinto e último sintoma, devido a todo esse processo, você encontra a pessoa com um projeto, como assim, de vida inadequado. E aí acaba a pessoa tendo o quê? A depressão. Então, esses 5 sintomas, que é perda da massa magra, do músculo, da força. Segundo, desequilíbrio.
Terceiro, as quedas. Quarto, a fratura. E quinto, a depressão. Por quê? Porque a pessoa, quando tem uma fratura e fica acamada, ela começa a ficar mais dependente do seu amigo, do seu familiar, e isso acaba impossibilitando elas poderem fazer as suas atividades, trabalharem, sair para poder ir em algum local, e isso acaba deixando algumas pessoas muito para baixo. As pessoas partem emocional, já começa a ter uma certa dificuldade. Então, meus amigos, esses 5 sintomas você vai ter a partir do momento que você não cuida da sua saúde. Ou seja, você começa a perder a saúde e começa a desenvolver o quê? A doença. Mas o que eu posso falar para vocês? Isso não é de uma hora para outra. Isso, infelizmente, é feito ao longo de meses, de anos de vida. E vai chegar um momento que você vai acabar colhendo o que você plantou. Então, para ajudar, qual seria uma forma de evitar uma profilaxia, um tratamento? Todo mundo sabe, né? É o que eu sempre falo. Comer e beber coisas saudáveis. Não fumar, não fazer uso de bebida alcoólica, de açúcar, de farinha. Você hoje preocupar-se em fazer uma atividade física regular, principalmente a área da atividade física de resistência, como a musculação, né? Então, você fazer uma ingesta maior de proteína, seja através das carnes, que é da parte animal, ou talvez até mesmo da parte vegetal, com lentilha, grão de bico e outros mais. Depois, uma alimentação rica em proteína, o que mais você pode fazer? Terapia de reposição hormonal, você pode fazer, que irá, por sua vez, ajudar bastante você a não desenvolver a sarcopenia. Junto a tudo isso, você tem, vamos assim dizer, menor chance de ficar ao longo da vida doente, dependente de alguém. Então, meus amigos, mais uma vez, se quer ter saúde, não tem para onde correr. Procure fazer atividade física, procure fazer uma boa alimentação, procure um médico, um nutricionista para fazer uma reposição hormonal, uma reposição alimentar com mais proteína, para evitar ao longo da sua vida, né, essa diminuição da sua massa muscular e para você depois não perder a qualidade de vida, ok? Essa é mais uma dica do Dr. Ivan. Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus.